O Aero do meu time. É do seu time? É. Ah, legal. Vinícius também não? Não. É bom saber. Karina Megura entrando. Deixa eu liberar ali pro pessoal. Pessoal. E quem sabe faz ao vivo, né? Quem não sabe vai ter que aprender a fazer ao vivo também. Então deixa eu só jogar aqui nos grupos. O pessoal estava esperando aqui o link para poder estar entrando. Uhum. Liberando um pouco isso. E para convidar o pessoal que está chegando agora, né? Bem-vindo aí ao Café com BPO, né? Graças a Deus a gente vai deixar esse encontro gravado. Então o pessoal vai poder conferir depois com mais calma, com mais tranquilidade. E justamente isso, hoje a gente vai falar sobre conciliação de cartão com o Eduardo. Vou pedir para que o Eduardo se apresente. O Airo, antes do Eduardo começar a falar, o Airo é da sua equipe, trabalha com você na parte do comercial, de Não, vendas, algum? o Aero é o grande cérebro por trás do Confere Card. Ele é o meu CTO, né? Toda a parte de programação, de desenvolvimento, tudo passa pelo crivo dele. Ele Olha que é o legal. CTO da Confere Card. Então, toda a parte técnica, né, é com ele. E no caso, Eduardo, quando vocês pensaram assim, você já pensava em ter um CTO? Você já começou com ele ou não? De onde surgiu a ideia? Mas apesar que é bom te perguntar isso daqui a pouquinho. Esperar um pouquinho mais gente já O pessoal faça. já está entrando. Legal, bacana. Vou colocar aqui. Ó, o pessoal já tá entrando. Já estamos com um core de 8 pessoas. Boa noite para quem chegou. Dana, boa noite. Joyce, não fiquem acanhadas. Eu sei que está de noite, mas quem quiser depois abrir a câmera pode ficar à vontade, né? Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso. Eduardo, a gente pode ir começando. Bacana, vamos lá. Você vai se apresentando, a gente vai trocando uma ideia. Eu tô com um monte de perguntas aqui. Acho que o Airo também vai ter que ajudar daqui a pouco. Essa parte Bacana. técnica, né? Perfeito, perfeito. Você Mas perguntou tamo do junto. Iron, né, Guto? Então, algumas vezes, algumas situações da vida da gente acontecem de forma engraçada, né? Eu sempre soube dessa máxima, né? Não faça sociedade com um amigo que você perde o amigo e perde o sócio, né? E realmente, aconteceu comigo, tive uma experiência muito ruim com um ex-amigo e hoje um ex-sócio, né? E eu fiquei, nunca mais quero parceria, a sociedade é ruim e tal. Aí, em um determinado momento, lá, criando o Confere Card, cheio de ideias na cabeça, eu precisava de um programador sênior, né? E aí, por indicação de um amigo, chegou o Airo, né? A princípio, uma parceria, ele desenvolvia e fornecia para a gente. E hoje, depois de alguns anos, eu não falo mais essa máxima de sócio e amizade, né? O Airo, que não era meu amigo, hoje é um grande amigo, um grande sócio, um parceiraço, né? Enfim, conto em tudo com ele. E já aproveitando o Iron, ele é um analista de sistemas, né? Tem uma larga experiência no setor bancário, trabalhou em segurança bancária, enfim, a parte técnica toda cabe a ele sempre, né? Eu, do meu lado, tenho muita experiência, eu trabalhei por 18 anos na área de revenda de combustíveis, né? Dono de posto de gasolina. E lá atrás, em 2017, né, um dos meus postos, eu recebia 35 bandeiras de cartão. Eu precisava de uma solução para atender meus negócios, um segmento extremamente competitivo, margens baixas. Enfim, eu fui buscar uma ferramenta de conciliação. Eu tinha uma funcionária que fazia isso exclusivamente, os resultados imprecisos, caros, e não estava dando certo. Eu tentei buscar uma solução no mercado e o que eu encontrei à época não me agradou. Então, eu acabei desenvolvendo uma solução para os meus negócios e assim nasceu o Confericard. Então, ele fez realmente o caminho de uma solução que veio da dor do empresário que construiu uma solução e não ao contrário. Então, até isso vocês vão comprovar na frente que um dos cuidados que nós tivemos desde o começo é na simplicidade da ferramenta, as telas amigáveis,
enfim, como disse, nasceu da minha dificuldade como empresário buscando solução. Então não tem aqueles dashboards riquíssimos, cheios de coisas que acabam não servindo para nada, só atrapalham o nosso dia a dia. Então essa história mais ou menos como nasceu o Confere Card, né? Bom, eu sou economista, né? Tenho pós-graduação em planejamento e gestão de negócios. Sempre gostei bastante de informática, de gestão, de controle. E, como disse, o Confere Card nasceu da minha dor dentro de postos de gasolina. Então, Guto, a hora se achar que eu possa começar, eu tenho uma apresentaçãozinha, eu vou fazer, tá? Aqui que eu programei, né? Uma apresentação rápida, mostrar o cenário de mercado que a Confere Card faz, algumas telas para mostrar como realmente é amigável. Aí eu acho que seria interessante poder abrir perguntas e respostas, né? Vai me ajudando nisso, né? Vou respondendo, tirando dúvidas. E no final a gente faz aquele sorteio, que eu comentei, um setup gratuito entre os participantes e uma primeira mensalidade. Acho Maravilha. que dá pra Eduardo, ser antes assim? de você começar, só para a gente aquecer aqui um pouquinho, eu sempre tive esse medo também de pegar um sócio e estragar a amizade, porque é algo que você vê em tudo que é lugar, né? Próximo de você, muitas das vezes, você pode presenciar isso. É um grande medo que eu tenho. Hoje eu Pois estou tendo é. muita sorte com pessoas que eu acabo de conhecer, que têm os mesmos pensamentos, e a gente vai crescendo junto. O próprio pessoal que está participando hoje aqui no café tem muito essa pegada. Mas eu sempre tive medo de colocar um sócio. Eu não sei se é a realidade de todo mundo também, né? Que é uma coisa que acaba assombrando as pessoas, né? Perder o sócio, perder o amigo, que é um negócio delicado. Eu sabia dessa história e pensei, não vou conhecer, super amigo meu, pô, o cara é meu irmão, amigão, né? Enfim, poderíamos talvez continuar a ser bons amigos, só que quando se começa a ver no lado profissional da pessoa, pensa muito diferente, acha que, enfim, muito diferente acaba comprometendo tudo, né? Então a experiência foi ruim, mas te respondendo, eu acho que é totalmente possível, assim, de repente, de onde você menos espera, sai um grande parceiro e a ideia é para a vida toda, né? Então, parceiraço mesmo, de onde eu não imaginava, né? Acabou dando certo. O Marco uma vez falou para mim, se você não consegue, como é que é, Marco? Você não consegue fazer só, você arranja um sócio? Alguma coisa assim, você já comentou nos grupos, não foi? Chegou a falar um negócio. Tá mudo, cara, tá mudo. Eu tenho que lembrar que eu falo tanta coisa, porque eu também tinha um sócio. Aliás, ele ainda é meu sócio, lá em Palmas. A gente não se fala, nós somos sócios e a gente não se fala. Assim, estritamente necessário. É É, cara. complicado, muito É, complicado. é E assim, difícil, é né? igual o seu caso. Ele falava que eu era o irmão dele, e ele é meu irmão, e batizar filho, etc. A gente não Pois se é, chato isso, né? muito, Aí é grata muito. surpresa quando dá o contrário, né? É. Bacana. Tô precisando dessa experiência, ainda não tive, não. Então, usando o que aconteceu comigo, inesperado e deu certo. Ó, o Eduardo hoje tá falando de Curitiba, o frio tá pegando quente lá, né, Tufi? Não tá diferente de Praia Grande. Pois é, de manhã tá dando Goiânia 8, também não 9 faz graus frio? aqui. Aqui a mínima é de 24, olha lá, né? A Dana tá com o mesmo clima que eu tô sentindo agora, hein, Dana? Mínima de 24 na Paraíba. Aqui é um sol para cada um. É um sol para cada um. É uma maravilha. Eduardo, manda ver. O pessoal que está aqui, todos fazem BPO, ou pessoas que estão começando, estão querendo ver um pouco mais. Bacana. Cara, é uma dúvida de todo mundo essa questão de conferência de cartão. Às vezes a gente não se depara com algumas ferramentas. O legal do Eduardo e do Airo está aqui é justamente conseguir pegar de nós, extrair o máximo possível de informações, fazer parcerias para que a ferramenta dele possa crescer e evoluir junto com a nossa área de BPO financeiro. Ele é um grande parceiro do café, está disposto a ajudar todo mundo que tiver dificuldade, dúvidas, conhecer a ferramenta, crescer junto com ele. Então fez sentido trazê-lo conosco, né, nessa rodada de bate-papo. Quem quiser conversar, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tiver tímido, quiser escrever, pode ficar à vontade, pode levantar a mão, né? A gente vai conduzindo aqui. Eduardo, por favor, cara, mete Eu só bronca. queria falar um negócio antes do Eduardo Pode mandar ver. começar. Eu já tive um particular com o Eduardo lá atrás, e você lembra, eu acho que na última Lembro. vez eu falei acho que a última vez eu falei assim, que eu gosto de coisa complicada, né? Gestão de recebíveis. E isso aflorou muito na vontade que eu tenho de, não sei se vai dar certo, mas de nichar, foi por causa do Confere Card.
Eduardo. Não tive a oportunidade de falar isso, queria te falar isso agora. Opa, bacana, bacana, legal. Muito legal. E o que precisar Então, da gente, maravilha. estamos junto aí. Bom, por favor, Eduardo, Então, vou a compartilhar minha tela. caneca é sua. Legal. O Airo tá quietinho aí. Se ele tiver dificuldade técnica, viu, Airo? Você ajuda o Eduardo aí. Tô por aqui, tô por aqui. Então, quando aparecer minha tela, me avisa, por favor, que eu começo. Ok, mete bronca. Tá vendo a tela azul Confere Card, né? A Essa gente que tá vai vendo uma aparecer. tela branca. Tá na conferência. Tá na conferência. Cancelar o compartilhamento. Agora vai dar certo. Estamos Então, vendo quando aparecer a tela azul, me avisa. Apareceu a tela azul, manda ver. Bacana. Então, vamos lá. Aceita cartão? Essa é uma pergunta que certamente os clientes de vocês, enfim, todo estabelecimento comercial que trabalha com contato com o público final, ouve diariamente. E cada vez mais, né? Aceita cartão, aceita Pix, aceita hoje crediário digital, várias formas de pagamento digital. O consumidor, do seu lado, cada vez anda com menos dinheiro e cada vez mais o dinheiro é digital, né? Então, o varejista tem que ampliar o leque de modalidades de recebimento digital que ele tem que ter. Quando a gente fala em cartão de crédito e débito, como eu disse, praticamente todos os estabelecimentos comerciais aceitam. Porém, a grande maioria não consegue auditar e gerenciar essa forma de pagamento. As dificuldades são muito várias, né? A primeira delas é a quantidade de cartões que existem. Quando nós pensamos em cartões, nós, usuários, imaginamos, tem Visa, Mastercard, American Express, um ou outro cartão voucher, a gente imagina que essa seja a realidade do mercado de cartões. Porém, a realidade para o varejista é muito diferente disso. Hoje, no Brasil, existem 270, 280 bandeiras de cartão. É uma loucura, né? E muitas delas com regras bem singulares. Quando entra no universo de vouchers, então, são lotes semanais, quinzenais, mensais, e cobra tarifa por transação, mensalidade, anuidade, enfim. A quantidade de cobranças e possibilidades de cobrança são muito grandes. E a quantidade de bandeiras. E o varejista é obrigado a aceitar cada vez mais. E aí, quando o negócio fica complicado mesmo, o que ele faz? Chama o BPO, resolve minha vida, tenta contratar uma ferramenta, enfim, busca soluções, só que muitas vezes não consegue, né? E quando se fala em tantas bandeiras diferentes, a possibilidade de cobrança de tarifas e encargos são muito variadas. Existem várias possibilidades de ser cobrado e ser descontado por valores não contratados. Tem também o crediário digital, que está vindo forte no mercado, e a Confere Card consegue auditar e gerenciar esse meio de pagamento também. E o Pix garantido, que era para o segundo semestre do ano passado, está atrasado, mas logo, logo vai entrar, que hoje o Pix garantido é a instituição bancária que cobra o juro, ou o estabelecimento recebe na hora. Logo, logo isso vai mudar, ou seja, a própria loja vai fazer esse modo de pagamento pré-datado, como era o cheque pré-datado antigamente, só que vai ser um Pix pré-datado. Mas quais são as dificuldades que as pequenas e médias empresas têm, né? A grande maioria delas não tem nenhuma gestão, ficam literalmente à deriva desse mar de cartões que existe. Algumas empresas até tentam ter uma gestão dos recebíveis, auditar recebíveis, porém sem uma ferramenta adequada. Então acabam gastando um tempo muito elevado tentando auditar e gerenciar essa forma de pagamento, tem dificuldade em conciliar e auditar esses valores, não consegue auditar e gerenciar o processo todo. O que eu quero dizer com o processo todo? Não é apenas a operador de cartões que tem que ser verificado, é todo o processo, desde a hora que o operador de caixa passa uma venda, e acontecem erros voluntários ou não dos operadores de caixa, e só vai encerrar o processo quando cai no banco. E aí depois tem que saber todos os custos para informar a contabilidade, enfim. Essa que é o gerenciamento de todo o processo. Muitas pequenas e médias empresas, como aconteceu comigo, se coloca um funcionário full-time nessa tarefa, só que o resultado não agrada, né? Não dá certo, é difícil, não bate, e por consequência acabam desistindo e ficam à deriva, literalmente à deriva, acreditando que o que está entrando está correto
e sem ter uma gestão eficiente do seu financeiro. Quais são as principais dores que essas pequenas e médias empresas têm? Primeira delas, quando abre o extrato bancário, diariamente vê lá 10 lançamentos. O que é o quê? Da onde que veio esses lançamentos? Não consegue identificar a origem desses créditos. Não consegue verificar se os valores depositados que estão corretos, se houve uma elevação de taxa, serviço não contratado, alguma cobrança indevida. Não sabe quanto custa os cartões para a sua empresa, seja para apuração de impostos ou para o balancete mensal, não tem ideia quanto vendeu e quanto custou para a sua empresa os cartões. Por consequência, não sabendo o custo, gera uma informação imprecisa para a contabilidade ou para vocês, BPO, apurar impostos devidos trimestralmente, não tem essa informação precisa. Quando realizam antecipação de valores, não sabem qual é a taxa real cobrada nessa modalidade. E não sabem também quanto dinheiro tem a receber, ou seja, a gestão de fluxo de caixa é totalmente comprometida. Não sei o quanto tem para receber, ou quando tenta conseguir, trabalha com mais do que uma adquirente, tem que entrar em vários sites para buscar informação e saber o que tem de dinheiro fora e tentar fazer uma gestão boa de fluxo de caixa. A Confere Card resolve tudo isso. Nós auditamos as vendas com cartões, auxiliamos na gestão de fluxo de caixa, gerenciamos todo o processo de vendas com cartões, apresentamos os custos dessas operações, evitamos fraudes e perdas, reduzimos custos, seja com taxas, que nós informamos quais são as taxas de mercado e damos um cenário do mercado, e com pessoal, você não precisa mais ter uma pessoa dedicada exclusivamente para essa função. Geramos relatórios precisos à contabilidade ou para apuração de balancetes e informamos a taxa real cobrada em antecipação de valores. O Confere Card é uma ferramenta online, não vai ser instalado nada em máquina nenhuma, tendo acesso à internet, consegue acessar a ferramenta. Nós temos 47 adquirentes mapeadas e somos homologados nas principais adquirentes do Brasil. Temos 217 bandeiras cadastradas, inclusive bandeiras regionais que não tem aquela famosa troca de arquivo, o arquivo EDI, a Confere Card consegue fazer mesmo sem ter esse arquivo, em função do nosso modo de trabalho, que todos os cálculos são realizados pela ferramenta, então eu consigo ficar 100% independente e não somos reféns de operadoras que têm um arquivo EDI. Conseguimos fazer independente dessa troca de arquivos. Conseguimos auditar e gerenciar qualquer forma de pagamento digital. É extremamente fácil de usar, um custo bem baixo, e nós realizamos todos os cálculos. Isso nos permite afirmar que somos 100% independentes. Então, qualquer meio de pagamento digital que tem uma regra definida, eu consigo trazer para a minha ferramenta. Aí é uma operação simples. Se eu tenho a regra e tenho os dados da venda, eu vou conseguir realizar o processo de conciliação. Dando agora uma rápida pincelada, quando eu comentei no começo que o Confere Card realmente é muito fácil de usar, esse é o menu do Confere Card, são pouquíssimos botões, e a ideia é que todos sejam utilizados. E a operação delas, tivemos bastante cuidado em deixá-lo o mais simples possível, tanto que o nosso treinamento dura em torno de 30, 40 minutos, não leva mais tempo do que isso. Oferecemos também um serviço de suporte ilimitado por chat e por e-mail, e no contrato de serviço que nós temos, nós não exigimos nenhum período de fidelidade, ou seja, é muito fácil você aderir ao Confere Card e a mesma facilidade se estende caso queira cancelar a qualquer momento. Então aqui algumas telas, mostra o calendário, essa é uma tela que mostra por data de venda ou data de crédito quanto cada loja vendeu. Se clicar na data, ele vai abrir com bastante detalhes. Esse aqui é um arquivo um arquivo EDI que nós recebemos da adquirente. Eu faço várias checagens. O primeiro deles eu mostro a loja, o NSU, a data da venda, a data prevista de crédito e já comparo com a data que eu calculei. Mostro qual adquirente, a bandeira, o valor bruto, o valor previsto desse crédito, que também vem no arquivo, e o valor calculado pela Confere Card, a taxa que foi aplicada, que também vem no arquivo, e comparo com a taxa que foi cadastrada. Então, rapidamente verifico se as condições contratadas, seja em termos de prazo e taxas, estão corretas ou não. Então, se tiver alguma diferença, ele pinta uma linha em vermelho, então imediatamente vai verificar, opa, teve alguma diferença aqui. Não precisa esperar lá no recebimento para tomar uma providência. No dia seguinte, já consegue se levantar a diferença e tomar providências. Quando entra na parte de conferência bancária, nós temos a possibilidade de importar o arquivo FX do banco, você faz o download do extrato bancário, importa na minha ferramenta, ele faz a leitura de forma automática. E aquilo que ele não identificar, ele deixa uma tarja preta, essa tarja preta que vocês estão vendo, é um espelho do extrato bancário. E isso facilita bastante essa conferência, seja manual ou seja com a baixa de arquivos.
Oferecemos vários relatórios, taxa de cartões, vendas, relatórios contábeis, divergência, um comparativo de taxas, que é esse último relatório, ele mostra um comparativo do cliente, né? Quando nós fazemos o cadastro, nós sempre inserimos o ramo de atividade. Então, eu comparo esse cliente com o meu banco de dados. Então, eu consigo posicionar o cliente como que está a situação dele em relação ao mercado. Então, de repente, eu estou pagando no Visa 2,5%, mas os demais clientes, os clientes da Confericard, isso tudo de forma 100% anônima, pagam 2%. Então, o que acontece? Eu consigo pleitear, ligar, ô Cielo, por que você me cobra 2,5% e o mercado, no mesmo ramo de atividade que o meu, paga 2%? Então, você consegue ter uma redução já nesse primeiro momento de taxas, e funciona muito bem, né? Esse é o relatório que eu comentei com vocês, ele mostra a taxa que eu tenho comparado à taxa dos clientes, de forma, observando sempre a LGPD e de forma anônima. Muito mais nós oferecemos. Temos informações recebíveis para a gestão de fluxo de caixa, a taxa de antecipação de valores, relatórios da contabilidade, exibe onde tem melhor condição, e tem vários outros detalhezinhos que você acaba usando no dia a dia. Então, essa é a Confericard que eu queria apresentar para vocês, né? Como eu disse, tomando bastante cuidado em ter telas amigáveis, onde não tivesse uma riqueza de relatório, de planilha, aquele negócio que acaba tomando muito tempo e não sendo nada produtivo. Aí fico aberto a perguntas, enfim, eu comecei a falar aqui, eu não consigo ver você, se alguém levantou a mão, alguma coisa, eu não consegui acompanhar. Não, a gente só estava anotando aqui, Eduardo, fique tranquilo. Tufik, você queria perguntar, meu amigo? Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eduardo, quando você falou, eu não conhecia esse conceito de comparar a taxa de um cliente com o mercado. Exato. E o que é muito comum, pelo menos que eu vejo, eu trabalhei em umas empresas de varejo, depende muito do porte da tua empresa e o faturamento, né? Você pode ser uma empresa, por exemplo, segmento vestuário, alimentos. Esse é o segmento, mas o porte da tua empresa vai fazer você ter maiores condições de negociar com os adquirentes. Você consegue comparar com o porte da empresa em relação ao teu banco de dados de mercado? Não, eu comparo. O primeiro filtro que as adquirentes usam é o ramo de atividade. Então, para esse ramo, a taxa varia entre tanto e tanto. Aí depois entra a negociação em particular. Eu tenho aqui uma rede de farmácias e vendo 5 milhões de reais por mês. É óbvio que eu tenho uma condição melhor. Sim. Mas eu não entro nesse detalhe. Eu te mostro o referencial desse ramo de atividade. Pelo ramo. Pelo ramo. Não pelo porte, né? Uma baliza bem legal, te norteia bem bacana. Até onde pode chegar, onde não pode. E os resultados são bem significativos. Temos vários relatos de clientes que conseguiram uma condição bem melhor apenas com essa jogada aqui. E isso também ajuda entre você optar por uma bandeira ou outra, porque, de repente, isso ajuda também você a nortear o teu cliente. Olha, claro, o Visa está com uma taxa melhor do que o Masters. Quando você trabalha com vários adquirentes, o próprio Confericard tem um relatório que mostra onde que é melhor passar uma bandeira, seja para configurar o TEF ou a maquininha. Chegou o Mastercard, passa aqui na Cielo, chegou o Visa, passa na rede. Talvez até você mesmo tenha ouvido quando se ligou, encomendando uma pizza, por exemplo, qual a bandeira? Perguntam isso, porque ele já manda a maquininha certa. Eu vou mostrar isso para o cliente, onde que é a melhor condição para ele passar. E a gente vai além disso. Então, como nós estamos muito familiarizados com cartões, a gente sabe como o mercado está se comportando, eu vou usar o exemplo de um cliente que aconteceu 1 mês e pouco atrás. Um restaurante no interior de São Paulo, de grande porte, né? Eles vendem 1,5 milhão, 2 milhões de reais por mês em cartão. E cada entregador tinha uma maquininha de cartão e cada garçom a sua maquininha também para evitar fraude. Enfim, uma gestão deles pagavam quase 63 maquininhas, 8 mil e tantos reais por mês de aluguel. Começou o trabalho com a gente, nós falamos, fulano, veja, legal, bacana. Primeira dica que a gente pode dar para você, com o teu porte, né? E, enfim, as empresas de cartão é muito comum não cobrar mais aluguel. Sugiro você, bate na mesa, liga lá era a rede, né? Rede, a Estônia aqui não me cobra. Blefa, né? 2 dias depois ela me liga, Eduardo, 100 mil reais por ano de economia, com essa simples brincadeira. Então, ou seja, que vai além disso, a gente consegue orientar, que nós somos muito familiarizados, a gente vai passando algumas dicas, algumas situações de mercado que a gente percebe num primeiro momento e já passa para vocês, né, para o nosso cliente final. Obrigado. Então, a gente pode colocar isso na cesta de produto de BPO financeiro
onde a gente pode gerar uma economia para o cliente se ele atribuir o serviço de conferência de cartão, por exemplo. Porque como BPO, a gente vai estar fazendo essa gestão, né? Então é uma Perfeito. coisa que a gente pode estar colocando também. Marco, bora lá, fala, meu querido. Ô, Eduardo, nessa linha aí de oferecer o produto, oferecer o serviço para o cliente, me tira uma dúvida. Cadê o Eduardo? Deixa eu olhar aqui para ele. Vamos lá. Eu gosto de falar olhando. Tô atento. Por exemplo, vamos pensar aqui com cabeça de BPO, depois eu quero chegar lá onde que é a minha pergunta final. Tá. Eu posso oferecer um trabalho. Precisa de ter um retrabalho. Uma palavra não é retrabalho, mas, por exemplo, é o seguinte: eu estou lá conciliando lá com o meu Conta Azul, com o meu OMIE, o meu RP lá que eu trabalho com ele como BPO. Eu tenho que ter, porque lá vai me falar que tem alguns cartões que tem outros que não, quanto que recebeu tal, e você faz uma amostragem lá. Não é a gestão, é uma conciliação. Para eu fazer a gestão, eu tenho que ter um trabalho à parte, ou o Confericar me dá isso de forma integrada. Eu não estou falando em conciliação, talvez eu não sei se eu estou sabendo explicar o que eu quero, mas isso me dá, porque se ele me der à parte, é um produto que eu posso vender, um serviço que eu posso vender. Se ele me der, ele vai fazer parte de uma conciliação, e independente disso, eu posso cobrar ou não. Essa é a pergunta que eu quero fazer. E a segunda pergunta é: existe alguma forma de eu, por exemplo, estar apresentando isso para o cliente? Porque uma coisa é você falar que faz gestão de recebíveis, que controla, e outra coisa é você mostrar para ele. Eu estou falando em especial porque eu estou com muito interesse em cliente, eu tenho um volume muito grande de venda de cliente, que é uma rede de farmácia que a gente está trabalhando. E assim, se tem como a gente mostrar para ele, falar assim: olha, você paga, sei lá, vou estar aqui, você paga 1.000 e você está pagando 1.000, você poderia pagar 800 e está tendo 20% de economia, alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu fui claro, mas... Não, acho que eu entendi, assim... Vamos lá, deixa eu partir do primeiro momento. Eu tenho percebido uma mudança, agora que estou conhecendo mais o trabalho de vocês, de BPO, tem tido uma demanda maior de pessoas, de BPOs, procurando oferecer apenas digamos, um BPO light, né? Oferecendo apenas a conferência, a auditoria de recebíveis, como forma de entrada em cliente, enfim, oferecer algo com serviço, um valor menor, e depois acaba conquistando o cliente para o BPO pleno, digamos assim, né? A Confericard é uma ferramenta de gestão, né? Então, como o próprio nome diz, gestão requer gestão e tenta minimizar esse trabalho. Nós poderíamos, em vários momentos, deixar o Confericard mais automático, né? Por exemplo, um arquivo EDI. Eu recebo o arquivo EDI, eu trato, por que eu já não importo ele diretamente? Se eu nem clicar no botãozinho de importar, já jogo para a ferramenta. É muito melhor, né? Pô, já vem automático, diminui meu trabalho. Aí entra a experiência acumulada em varejo. Eu não quero apenas auditar o que vem da adquirente. Eu cortei essa automatização. Hoje meu cliente tem que clicar, tem que visualizar o arquivo e clicar, porque eu quero que ele verifique se aquele arquivo que veio da adquirente bate com o controle dele. Então, eu estou fazendo ele ter um controle. Quando eu faço ele ter esse controle dele, ele já vai conseguir... Primeiro, ele vai verificar se o operador de caixa dele fez alguma besteira ou não. Segundo, ele está exercitando esse controle diário, vendo que é necessário ter algum controle, mesmo no Bict Libra, aqui no Excelzinho, ter algum básico de controle. Com isso, ele começa a ganhar em gestão, ele vai ficando mais familiarizado. Então, o Confericard, ele roda totalmente em paralelo, nós somos integrados ao OMIE, temos várias integrações, as principais adquirentes recebemos arquivos, a gente minimiza o máximo possível, mas nós temos nosso objetivo bem claro: eu quero que esse cliente tenha uma ferramenta de gestão com o menor trabalho possível, mas que ele consiga auditar o processo todo. E até esse modo, essa simples automatização que nós cortamos, já tínhamos vários relatos de clientes nossos que acabaram pegando fraudes de funcionários, pegaram erros, está sobrando no caixa e não bate, enfim, erros bobos que descobriam de que era e acaba pegando com uma simples operação diferente. Então, é esse o cenário que nós montamos. Consegui te responder? Sim, e a parte da demonstração para o cliente? Sim, perfeito. Veja, o Confericard ele é único, né? Então, para cada estabelecimento vai ser criada uma página com todos os protocolos de segurança que nós vamos configurar de acordo com a realidade do cliente. Então, o cliente vai fazer um inventário do que ele tem e nós vamos trazer todas as regras para dentro do Confericard. Então, por esse motivo de o Confericard ser totalmente
particular e personalizado de acordo com a realidade do cliente, nós não temos um período de degustação. O que nós temos? Eu tenho vídeos que mostram as telas da Confere Card funcionando direitinho, e temos também uma versão de demonstração, né? Aí é só, Eduardo, tem um cliente aqui, quero apresentar, vamos me dar um toque aqui, a gente marca uma reunião, eu apresento a ferramenta, mostro todas as telas do Confere Card, algo rápido, 20 minutos, meia hora no máximo, eu mostro todo o Confere Card rodando. Então, nós temos essa demonstração, né, que eu só não tenho a condição de fazer um período de teste ou alguma degustação. Tá ótimo. Obrigado. Dana, pode ficar à vontade. Para complementar o que o Eduardo falou e também para responder um pouco mais do que é Marcos. Marcos, pronto. Quando eu conheci o Eduardo, a Confere Card, foi através de uma indicação da UMIE. Eu tinha um cliente que eu trabalhava com ele no Conta Azul. E para fazer a conferência dos cartões de crédito, era terrível. Eu não conseguia. O parcelado, para bater as parcelas, não dava. Era muito ruim. Então, o que acontece? A ferramenta de auditoria de recebíveis, ela vai justamente facilitar esse trabalho dentro do BPO. Ele vai otimizar esse nosso trabalho. Então, tudo que a Confere Card vai trazer para a gente no BPO é a otimização desses nossos processos. Então, ela não vai, de forma alguma, atrapalhar esse dinamismo. Muito pelo contrário, ele vai facilitar todo esse processo para a gente. Então, é isso que a gente pode levar para o nosso cliente. É a facilidade que essa ferramenta vai trazer nos processos. É somente para dar esse complemento aqui, que aí você consegue explanar isso bem fácil para o cliente. Tudo que é parcelado, nossa, assim, sabe, assim, você trabalhar sorrindo quando vai fazer esse trabalho diário, porque é exatamente isso, é trabalhar sorrindo para fazer essa conciliação. É só dizer isso para o cliente que dá bom demais. É bem assim. E até continuando, é impressionante a quantidade de erros que nós temos visto ultimamente, né? Até pouco tempo atrás, nós vivíamos a guerra das maquininhas, vocês devem estar lembrados disso, né? Onde só baixava a taxa. Agora, com a elevação da Selic e a mudança de cenário de mercado, está ao contrário, não param de subir taxa. Então, é muito comum o cliente começar e já na primeira semana, pau, pegou erro, taxa diferente do contratado. E aí o processo, o caminho é sempre o mesmo, identificou a diferença, reclama com o adquirente e consegue, recupera todo o valor cobrado indevidamente. Então tá bastante comum isso, até para vocês que estão em contato com o cliente final, tomar esse cuidado que está tendo muita elevação de taxa e a grande maioria delas não está sendo comunicada ao cliente. Porque tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é porque se às vezes a gente está com dificuldade de entrar com o BPO no cliente, a partir do momento que você mostra para ele que ele pode deixar de perder dinheiro, é um atrativo a mais, né? Claro. Sim. Que às vezes você não consegue naturalmente vender o BPO, mas por isso que eu falei da demonstração. Se você consegue mostrar para ele e falar assim, ó, que você, ainda que seja exemplos de outros, né, que não precisa ser o dele, mas exemplos de outros, a partir do momento que você mostra que ele vai deixar de perder porque acontece, sim, um instrumento de venda. Eu tenho batido muito na tecla com o pessoal quer chegar no cliente pelo ponto mais sensível. O cliente tem muita sensibilidade em entregar o financeiro inteiro. Eu falo, gente, começa pelo menos por uma auditoria de recebíveis. Porque é muito difícil. Gente, difícil é fazer contas a pagar e contas a receber. E vocês conseguem. A auditoria de recebíveis é muito simples. A ferramenta da Confere Card é simples. Começa por uma auditoria de recebíveis que você consegue, mostrando para o cliente que ele vai parar de perder grana ali, você consegue depois chegar no contas a pagar e contas a receber desse cliente. Então, sim, sabe, começar a chegar no cliente aos pouquinhos, que consegue-se chegar no financeiro dele inteiro. De repente, é a porta de entrada, começa com um BPO-like para depois aprofundar, né? É verdade.
Tu fique à vontade com a tua pergunta aí. Duas coisas, Eduardo. Primeiro, em relação à prática de mercado, Tá. eu vou oferecer para um cliente o BPO e também vou oferecer o serviço da Confericard. Tá. O cliente contrata vocês e eu faço a gestão, ou também pode acontecer de eu embutir o serviço da Confericard dentro do meu preço e cobrar do cliente? Primeiro, como é que funciona mais na prática de mercado essa utilização da Confericard, por exemplo? Nós temos os dois modelos. Temos profissionais de BPO que querem que o cliente pague, passa diretamente para ele, é só no momento do cadastro, eu direciono a cobrança para o cliente final. Tá. E também temos clientes, BPOs que tem vários estabelecimentos, eu cadastro sempre a razão social do BPO e só muda o nome fantasia no final do nome. Então, o meu cliente vira o Tufik. O Tufik trouxe os 30 clientes dele. Maravilha, só vou mudar o final o nome no final, coloco lá o nome fantasia e todo mês eu cobro você. Meu cliente é o Tufik. Dá para trabalhar nesses dois modelos. O que você quiser. Quer trabalhar com esse cliente é assim, o outro é... Maravilha, para mim é indiferente, eu vou cadastrar conforme você determinar no momento da implantação. Tá. Outra coisa, com relação à implantação, lógico que vai depender do porte do cliente, o número de faturamento que ele tem, o teu contas a receber, a vencer, porque é um processo muito dinâmico. Essa implantação, como é que você faz perante o cliente, não o BPO? Para pegar toda essa base de dados, fazer um corte. Vamos fazer o corte dia tal, essa importação de dados. Tá, legal. Primeiro, esse processo é muito rápido, né? Nós tivemos até o exemplo, semana passada, o registro de títulos e documentos de Belo Horizonte. Né? Começou conosco, em 24 horas ele estava rodando a ferramenta, tudo 100%. Né? Era com a rede é rápida, algumas adquirentes demoram um pouquinho mais que as outras, mas todo esse processo é muito rápido, né? Às vezes o que demora um pouco mais é o levantamento de dados, o inventário que o cliente tem que fazer. Se o cliente tiver esse inventário fácil, no mesmo dia a gente consegue já deixar a ferramenta rodando em modo manual e é o tempo da adquirente liberar os arquivos de DI. Então o processo todo ele é bem fluido e bem tranquilo. Legal. E esse inventário, Tufik, aí, mais uma vez, por que nós não pegamos automaticamente da adquirente? É possível fazer isso? É possível, muitas conciliadoras fazem isso. Aí vem o ganho secundário que eu quero oferecer para os meus clientes. Quem sabe da necessidade, quanto custa, é o cliente. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos vários casos, o cliente, quando levanta o inventário, eu tenho 5 maquininhas e pago R$600 por mês de aluguel. Ele falou, mas eu preciso de 5. Não, 2 chegam. Outros casos, estou pagando aluguel de 4 maquininhas, mas eu só tenho uma. Estão me cobrando maquininhas indevidamente. Ou eu esqueci, eu não devolvi a maquininha, só pedi a outra e não devolvi. Aí outro, ainda indo além, um posto de gasolina, aceitava ticket restaurante para pagar o combustível. Ele pagava 4,5%, quase 5% de taxa de cartão e mais 6% de antecipação, 11% de taxa final. A margem dele era 9%. Ou seja, quando ele levantou, ele começou a ver isso, meu Deus, ou seja, ele sabe dessa dor. Então, o melhor balizador para saber quando é caro, se o equipamento está ou não está dentro, é o próprio cliente. Então, esse inventário, quando eu peço inventário para o cliente, eu passo isso mastigado que eu preciso para ele. E quando ele começa a fazer, nesse momento começou o nosso trabalho. Perfeito. Oi, Dana. Tufik, é só para complementar também a sua pergunta, quando você é a pessoa que vai executar, o cliente é seu, o BPO é seu, a auditoria de recebíveis também é sua, você também pode cobrar do cliente a consultoria da auditoria. Você não precisa cobrar somente o pacote que vai ser, né? Então, a cobrança, porque você vai executar para o seu cliente, então, a cobrança ali... É uma atividade a mais que eu estou exercendo, né? É uma atividade a mais que você permite repassar só o custo, ou mesmo que seja o custo de uma pequena margem, faz parte de um trabalho a mais que tem que ser valorizado. É seu, e você coloca ali no seu pacote de consultoria também. Dá para trabalhar com cobrança, não é cobrança, com receita variável, taxa de sucesso? Aí, fazer, digamos assim, uma auditoria do passado, né? Uhum. Essa é uma pergunta que cai diariamente para nós, né? O que acontece, né?
Primeiro, a ferramenta Confere Card permite que você faça pelo período que você tiver a informação, né? Você pode digitar na ferramenta o total por quanto você quiser. Eu quero importar o lote que vem da adquirente. Pode. Aí tem um custo extra, é aplicado, mas também pode importar pelo período que você quiser. Então, qual que é a nossa sugestão, que sempre que vem essa pergunta para nós? Primeiro, contrata, começa a trabalhar, conhece a ferramenta. Começa a ferramenta que você pegar... Eu vou fazer os últimos 5 anos, vou encontrar a diferença. Imagine um caminhão de informações, você vai ter um decalhão de dados. Você não conhece a ferramenta, não conhece fluxo, é complicado. E outra situação que complica mais, você tem que saber se houve alterações de taxas autorizadas no período, né? Teve uma alteração de taxa e você autorizou, vai bagunçar tudo, vai cair num falso, apontar um erro e esse erro não existe, né? E aí tem alguns contratos, a rede fez vários deles, como que eles funcionavam no passado com relação à elevação de taxas. O Tufic tinha lá com a rede uma taxa contratada. Aí no conta de cada elevação de taxa nós entraremos em contato com você, Tufic, e vamos informar da taxa por um canal de comunicação oficial, seja por carta, por e-mail ou algum outro meio oficial. Eles mandavam um e-mail e você não respondia e dizia, se não houver a não concordância, está aceito. E isso acaba acontecendo. Aí o cliente faz antecipação de valores. Bagunça tudo. Quando tem antecipação de valores, eu digo, não é possível fazer uma conciliação do passado. Não vai chegar a resultado, vai ter um trabalhão gigante e o resultado não vai ser conclusivo. Então, essa taxa de sucesso, a ferramenta permite fazer, mas nós não temos análise de dados e sempre sugerimos, esses cuidados são importantes para você fazer uma análise retroativa. Ótimo. Mas se a pessoa tiver todas essas informações, ela pode arriscar, não pode? Pode, com o tempo que ela quiser, perfeito. Se ela optar, não, vou começar a alimentar digitando, está liberada, a ferramenta faz para o tempo retroativo que quiser, né? Só que aí já vem a experiência novamente falando, né? Eu sempre digo, se tiver informação de fonte confiável, você alimenta. Se a pessoa está com alguma dúvida que não recebeu, que está com uma falta, o grau de organização dela já não é o ideal. Então, se está com dificuldade hoje, imagina fazer uma análise passada, ou seja, até que ponto a informação que ele tem é confiável, né? Então, são coisas que tem que se colocar na balança antes de se entrar nessa empreitada. Se vai atravessar o canal da Mancha, nada, aí é árduo. Complicado. E tem muitas alterações de taxas, Eduardo, assim, pelo que você tem acompanhado, pela sua experiência no posto? Toda semana bastante. Não. Então, tem várias situações que acontecem, né? Primeiro, como eu falei agora com o fim da guerra das maquininhas, está tendo elevação de taxas. Outra situação que acontece muito, imagine um grupo empresarial. Lá eu tenho 10 lojas de calçado. Eu negocio um pacote para minhas 10 lojas. E, curiosamente, cadastro a condição para 8 lojas, para 9 lojas. Uma delas fica para trás. Aí você tem que ter uma ferramenta para identificar e reclamar. Acontece muitas antecipações de valores não solicitadas. No final do mês, antecipa valores lá, o cliente não pediu, de quem reclamar eu devolvo o dinheiro e acabou, se não reclamar fica por isso mesmo. E vai além, a antecipação de valores apenas de parcelas, de vendas parceladas. Tínhamos até um estabelecimento aqui em Curitiba, que tinha 3 maquininhas. Uma maquininha antecipava, outras 2 não. Ou seja, dividia para o POS uma antecipação. Então, acontece. E aí, algumas curiosidades também, claro, é suposição minha, né? Quando se começa a conciliação, se faz a comunicação com os adquirentes, o número de erros diminui consideravelmente, né? Então, pela entrada conciliadora, com essa comunicação, as variações de taxas não autorizadas, elas tendem a cair. E como é que fica, Eduardo, nessa questão dos novos tipos de cobrança? Tá. Por exemplo, link de pagamento, tem surgido agora maquininhas com celular, né, que utiliza NFC. Isso. Hoje em dia o pessoal nem vai utilizar mais maquininha, vai pegar o próprio celular e vai ler cartão com tranquilidade. Só muda o equipamento físico, na verdade. Na retaguarda é o mesmo, vai cair na adquirente. E na adquirente vai acabar Cielo, rede, toda ela entra como uma venda normal. A diferença é que quando você tem um link de pagamento ou o e-commerce, você fica mais exposto a chargeback, né? O temido chargeback. Aí tem a pergunta, Eduardo, a Confere Card trata chargeback? Não, nós não tratamos chargeback e explicamos o porquê. O chargeback, pela regra, o cliente tem 180 dias para reclamar após a última parcela. Então imagina que você comprou um celular em 10 vezes.
Se pagou a 10ª parcela, tem mais 180 dias para reclamar. Ou seja, vai ser retido o pagamento, vai de volta, a menos que o lojista comprove que houve essa transação. Então, ou seja, não vai, o lojista vai acabar sendo penalizado. Então, o nosso trabalho vai ser apontar algo sem solução. Então, quando um cliente tem problema com chargeback, o que nós recomendamos sempre? Contrate uma empresa que te dê segurança no momento da venda. Aí tem a Clear Sales, várias empresas que promovem isso, aquelas checagens, até vocês já devem ter visto quando vai fazer uma compra no cartão, pede identidade, pede CPF, pede endereço, pede muitas vezes até uma própria selfie, tudo isso são métodos de segurança para evitar o chargeback. Então, mas de qualquer forma, nesse momento do checkout, quanto mais segurança tiver, é melhor, né? E independente do meio de pagamento, a gente consegue capturar. Legal. Bacana. O chargeback é temido pelo e-commerce. Você falou de chargeback, eu vou ser bem sincero, isso para mim é um termo novo, até então eu nunca tinha ouvido falar. Tem muita fraude, né? Que o pessoal compra e depois recebe, eu não pedi, não foi meu cartão. Coisa que na loja física não acontece, porque você vai digitar a senha. Então o chargeback na loja física não acontece. No e-commerce é a fraude, né? Não fui eu que comprei, meu cartão foi clonado, tem várias opções. Então, o modo de evitar isso é realmente ter mais segurança no momento do checkout. Não é lá na conciliação que você vai pegar isso. Então quer dizer que se eu comprar alguma coisa e falar que não comprei, a empresa ela vai ter que devolver. Você tem 180 dias a partir da última parcela para questionar se houve alguma não conformidade, uma quebra de contrato. Obviamente, a adquirente vai fazer várias perguntas, mas se você, enfim, justificar que não foi você, tudo você vai ser ouvido e o lojista vai ter que acabar aprovando. Nesse caso, o ônus da prova sempre cai para a loja. Então, por isso, tem que guardar papeizinhos, aquele monte de coisa por um tempo longo. Por isso que é bom ter um BPO financeiro para documentar e deixar tudo salvo ali no RP financeiro. É importante. Eduardo, eu não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada, eu vou, ó. Manda ver, cara. Manda ver. Vamos lá. Só eu tô fico, né, Davi? Enquanto eu souber responder, eu tô feliz. A hora que não souber, eu vou ficar triste. Operacionalmente, vamos lá, eu tenho meu cliente lá, eu tenho 5 bandeiras, 5 máquinas, né? 5 máquinas, então vamos pensar 5 máquinas com 5 bandeiras diferentes. A Confere Card tem uma rotina que você vai parametrizar individualmente, né? Para cada adquirente, todas as bandeiras. Isso. A Confere Card vai lá nas GetNet, nas Stone da vida e busca esse arquivo, ou isso é uma rotina para o BPO fazer? Vem ou para o cliente? Não, automaticamente. Veja, nós começamos, quando começou essa folia de EDI, de arquivo, de receber arquivo, nós começamos a ampliar o nosso leque demais. Começamos a fazer tudo quanto é empresa de voucher, vão receber de todos os arquivos. É tanto bug, você fica refém de tanto arquivo, dá pau em uma, para corrigir é muito mais trabalhoso. Então, o que a gente faz? Nós somos homologados nos principais adquirentes do Brasil. Rede, GetNet, Stone, Vero, Ciel, enfim, 95% das vendas caem nesses caras aí. Então, nós temos essa integração e diariamente vem para você um arquivo com as vendas do dia anterior. Você não vai fazer nada. Você vai receber isso na tua tela, vai visualizar se bater nos valores, tudo, e vai clicar no botão e vai alimentar. Não precisa entrar em site, nada, vem tudo automático. Na verdade, o sistema faz o que eu faria manualmente. Exatamente. Essa busca de informações, de entrar no site, gerar arquivo, importar, conferir taxas. E aí, cada vez vai complicando mais, né? Que existem muitas regras que vocês talvez não saibam. Por exemplo, uma venda parcelada na Cielo tem 4 regras. A Visa é uma, a Mastercard é outra, a American Express e Hipercard é uma outra regra, e para o Diners é uma outra regra, fecha mês cheio, tem N possibilidades de cálculo. Mais bagunça ainda. A partir de abril passado, o Banco Central determinou uma regra diferente para os cartões pré-pagos. O que era isso? Até então nós tínhamos o cartão Visa, o Visa era Visa e acabou. O lojista vendia, 30 dias depois recebia. Hoje existem principalmente cartões corporativos que são chamados pré-pagos, aquele cartão onde o cliente coloca um crédito e vai utilizando. E na retaguarda, para adquirente, para o lojista tem diferença. O que muda? Se for o débito, pré-pago ou pós-pago, é a mesma coisa. Paga em D+1 e a taxa é a mesma. Agora, se for a bandeira, modalidade crédito do pré-pago, a taxa é a mesma, mas ele não aceita parcelamento e paga em 2 dias. Ou seja, se você não souber essa regra, imaginar o Visa como normal, se conta daqui 30 dias um crédito, não, ele vai entrar em 2 dias. Ou seja, você vai bagunçar 2 dias, se você simplesmente não souber que existe essa regra. E no site ele não te informa claramente,
e muito menos se você tirar só um espelho de caixa. Tem que ter uma troca de arquivos e conseguir identificar essa mudança que houve no mercado. Mas não teria um custo mais caro, Eduardo, quando eu acredito em uma vinda do crédito em D+2? A taxa é exatamente a mesma. Porque eu dou aula para o Sebrae, eu vejo muitas pessoas que fazem o curso, que a gente procura sempre alertar isso, e por má informação, por tendenciosa, vamos dizer assim, das máquinas, eu já fui na Feira do Empreendedor, uma delas chegou para mim e falou, não, essa taxa você recebe no D+1, no crédito. Sim. Então, o lojista não tem essa cultura de saber. Ele pensa que está recebendo no dia seguinte, que o vendedor falou para ele da maquininha que a taxa é a mesma. Pois é questão básica, né? O mercado trabalha assim com pequenos empresários. Quando eu falo é pequeno mesmo, não? Empresas pequenas, média não, aí já tem um conhecimento maior. Mas o pequeno empresário não tem essa noção. Se ele precisa do dinheiro é uma outra questão, mas às vezes ele não está precisando do dinheiro e ele está recebendo em D+2. Nesse caso, quando há essa modalidade que você falou, é a chamada antecipação automática, né? Então, tem a taxa da bandeira, lá 2%, 3%, dependendo, e mais antecipação de valores. Então, ele vai pagar 5%, 4%, 6% na antecipação. Aí ele recebe em D+1 e D+2. Né? Então, inclui as duas taxas. O que eu me refiro é esse cartão pré-pago. Aí ele não tem, ele recebe em 2 dias e desconta só a taxa, não tem antecipação. Ah, tá. Então, tem mais um detalhe. A Cielo, quando recebe um cartão, se passar alguma pessoa de fora do Brasil, tá? Passar um cartão emitido fora do Brasil, uma maquininha da Cielo, não recebe nem em 30, nem em 2, recebe em 5 dias. Ou seja, se você não souber, novamente o teu trabalho de auditar isso vai estar comprometido, porque daqui 5 dias sobe, daqui 30 falta, né? Tá. Então, cada vez mais é mais complicado, que para nós é muito bom, quanto mais complicação tiver, melhor, né? Só que sem a ferramenta, do outro lado, vai cada vez complicando mais. Eu poderia fazer uma reflexão aqui. Eu estou começando, não tenho cliente, o Guto sabe bem da minha posição, mas é me posicionando como BPO. Tá? Eu vejo muitas em discussões de grupo, pessoas que dão orientação para quem está começando, começa com prestação de serviço, porque não comércio, porque na prestação de serviço não tem a maquininha, não tem o cartão que dá trabalho para o BPO fazer. Vou ser sincero, pelo que está sendo colocado aqui hoje nesse nosso café, é uma visão totalmente contrária que eu estou tendo. Não conheço na prática, mas quando eu perguntei para o Eduardo quanto tempo demora para fazer a entregação, ele falou que é uma virada de fim de semana sem entrega, 24 horas você implanta todo o histórico do a receber de um cliente. Esse processo é totalmente fácil de você operar com um cliente, né? E não que seja um cliente de grande faturamento para começar, quer dizer, não que tem que começar com serviço, de repente dá para também experimentar no comércio e perceber ter um nicho para isso. Perfeito, corretíssimo o teu raciocínio. Até, talvez, de repente, para você iniciando em BPO, seja uma boa porta de entrada. Vou fazer apenas o teu auditar e gerenciar os seus pagamentos digitais, né? É uma porta boa de entrada. Se ele não vai estar abrindo, talvez, tanta informação que possa estar receoso em passar, sim, mas você vai começar a entrar. E até uma provocação que eu sempre faço quando eu apresento o Confere Card, chega na padaria que você vai, no posto, algum comércio do teu bairro, aí pergunta para o dono ou para o financeiro, ei, como que está cartões conseguindo receber, está vindo certo a taxa? Eduardo. Faça essa brincadeira, eles vão coçar a cabeça e vão dizer que é um abacaxi, não vou fazer. Aí a tua deixa para você entrar. A pergunta é, quantos remédios para dor de cabeça você toma quando vai fazer a conferência de cartão? Aí o cara vai falar assim, mas você quer me vender remédio? Eu falei, não, eu quero fazer que você pare de ter dor de cabeça. Exatamente. Para ter um funcionário no teu estabelecimento que faça a sua parte de cartão, dependendo do volume, é muita coisa. Tem que ter um funcionário só para fazer aquilo. Nós temos uma rede de postos, são 22 postos do interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né? Quando começaram conosco, eles tinham 3 funcionários exclusivamente fazendo isso, né? Hoje é meio. É uma pessoa que meio-dia faz todos os 22 postos e sabe que estava um negócio totalmente redondo e preciso? É essa uma referência. Olha o ganho, a redução de custo com 2 funcionários e meio que teve aí, né? E sem falar
na vacina, né? Ou seja, qualquer errinho se pega. E outra, Tufik, só uma dica. Hoje todo mundo fala, vai lá e pega serviços que é mais fácil. Só que todo mundo tem conhecimento e contato de alguém de comércio, restaurante, que seja. E assim, por incrível que pareça, nenhum BPO está procurando essa área. São poucos. E assim, a gente pode expandir a mente. O Marco tá, né, Marco? Você tá terrível. E eu vou parar de falar que comércio é difícil. Tufik, você fez eu mudar o que eu falei, o que eu sempre falei hoje. Comércio é difícil, não. Com a ajuda do Eduardo, de forma alguma vai ser difícil. Vamos lá. Não, se for para ser fácil, não precisa da gente, não. O cara vai lá e faz, gente. Bobagem. Por que ele vai contratar um BPO para fazer coisa fácil para ele? Não vai contratar. Não vai. Eu vou levantar minha mão depois da Dana. Dana, pode ficar à vontade. Tufik, um complemento para o que você falou. Comércio não é difícil, indústria não é difícil, serviço não é difícil. O que é difícil é você não ter o seu espaço. Então, você só precisa procurar o seu diferencial e estar feliz com aquilo. Então, as pessoas montam um bicho de 7 cabeças e vai com a maré. Todo mundo vai com a maré, todo mundo está indo no mais fácil, todo mundo quer o mais fácil. Então, se alguém fala, serviço é bom, que vai dar certo, aí todo mundo vai no serviço. Mas qual é o diferencial? Qual é o seu diferencial? Você é igual a todo mundo, você faz o que todo mundo faz. Então, quando alguém vai procurar algo diferente, não tem, é igual. Então, assim, quem é que quer fazer indústria? Ninguém quer fazer indústria. Mas indústria é muito bom de fazer, por quê? Porque você tá ali ajudando uma pessoa que está numa dificuldade, então é o seu diferencial. O comércio é bom de fazer, porque você está ajudando uma dor latente daquele público, é o seu diferencial, então é bom porque você está se sentindo bem naquilo. Então, se você se sentir bem no comércio, vai no comércio, faz sim. A ferramenta da Confere Card é muito boa para te ajudar nisso. Então, é seu diferencial. Se você se sentir confortável nisso, faça. Teste, faça. Agora, se for te dar dor de cabeça, aí você deixa para lá e vai procurar o que realmente te faz feliz. Não você vai dá para mim, viu, Tufik? Não vai adiantar. Realmente não vai adiantar você fazer. Eu falo isso porque eu aproveitei uma oportunidade muito incrível depois da pandemia, que foi procurar estudar o setor de eventos no pós-pandemia, e o setor de eventos foi um dos mais prejudicados, né, no pós-pandemia, e principalmente serviços e buffet. E quem é que quer eventos e buffet? O pessoal tudo desorganizado. Mas eu tirei uma grande lição deles, né? Foi muito importante para mim. Então, é isso que eu falo. Foi muito bom, foi uma experiência muito legal. Então, vai sim que fique e ache o seu diferencial. E cada um de vocês também, se for feliz numa área que o povo fala, nossa, não vai. Mas se você for feliz nessa área, vai sim, gente. Tem todo mundo do lado de vocês, a gente está aqui para ajudar, troca experiência, vai conversando. E outra coisa que eu sempre percebo, tem gente que tem um mau medo de trocar experiência. Não vou falar não, porque senão vai tomar meu cliente. Não vai. Ninguém vai tomar cliente de ninguém, porque cada um tem o seu diferencial. Ninguém vai tomar cliente de ninguém, troca experiência, ninguém toma cliente de ninguém, não tem como, porque o cliente, ele se identifica com cada um, ele não vai trocar, a não ser, meu Deus, que seja um cliente que realmente você tenha feito mal para ele, aí é diferente, mas não tem como, né? Trocar experiência. Obrigado, Dani. Trocar experiência não vai perder cliente. Olha, eu tenho clientes aqui que eu tô doido para dar, porque eu já não aguento mais, viu? Dor de cabeça, quem quiser. Se ele não tá te soltando, é porque ele te ama. Não, brincadeira. Eu levantei a mão para fazer a pergunta. Eduardo, por mais que seja simples e que talvez você já tenha respondido, mas assim, uma pergunta bem operacional. Eu tô aqui no meu dia a dia, tô aqui com meu Conta Azul, com minha Nibo, com minha Home, ou com alguma plataforma que não tem integração.
Tá. Eu não conheço nada de conferência de cartão, porque os meus clientes, como o Fique falou, né, são clientes fáceis, né? Não estou ali no comércio ainda. Só que eu tenho um cliente que utiliza muito a Yuga e ASA, que tem pagamentos de cartões de forma recorrente. Ele se aplica com o Fericard ou não? E como que eu faço no frigir dos ovos ali, no dia a dia das minhas conciliações diárias? Como é que eu posso estar fazendo essas conciliações com as minhas RPs? Eu importo um arquivo, eu puxo um arquivo, eu faço tudo lá pela Confericard. Como é que fica essa salada de informações que a gente acabou de, que eu acabei de receber dentro do operacional e eu preciso me nortear? Tá, vamos lá. São coisas diferentes, primeiro. A integração com o IRP. A Confericard é integrada com o OMIE, né? O OMIE libera para a gente, nós conseguimos capturar as informações apenas do que passar pelo PDV. Então, as vendas que foram feitas no cartão e caiu no PDV, o Confericard consegue receber. Estão melhorando isso com o OMIE. Eu creio que agora, nesse mês, e a data que falaram que vai ter uma mudança, vai ser todas as vendas com cartões que estão dentro do OMIE serão disponibilizadas para nós. Então, nós recebemos a informação do OMIE e no momento que tem a conferência bancária, eu devolvo lá no OMIE, quito contra receber, zero contra receber, gero o relatório de despesa, enfim, fecha o fluxo todo de cartões dentro do OMIE, né? Nós temos alguns outros RPs regionais que nós somos integrados, mas foi feito projetos tailor-made. O cliente nosso queria integrar, ele foi feita uma análise técnica e um orçamento ele quis executar. Então, para qualquer outro sistema de RP que tenha essa demanda, é dessa forma. Se for o OMI nós fizemos e assim, não tem custo nenhum essa integração. E se for algo pequeno e o cliente queira, aí é dessa forma. Análise técnica e orçamento para esse fim. Então, é possível integrar com o ERP. Onde que começa a mistura do ERP com cartão? Isso que você falou do recorrente. O que é o recorrente? Imagine que você faça academia, lá, anuidade R$ 1.500 por mês. Então, para não comprometer limite de cartão, as academias geralmente utilizam o modo recorrente, onde todo mês vai lá e vai cobrar R$ 130, R$ 120 por mês a mensalidade, né? E para não justamente comprometer o limite, eles todo mês, no determinado dia, eles passam o cartão automaticamente para cobrar essa mensalidade. Isso é cobrança recorrente. Eu, com Fericard, eu não sei quando isso é negado ou não. Aí entra essa mistura com o ERP. Quem tem que anunciar caso... Imagine você, Guto, na tua academia, você mudou de cartão, extraviou, cancelou alguma coisa, foi negado o teu cartão. Quem tem que orientar a academia é o ERP e não a conciliadora. Eu só vou capturar, depois que foi feita a venda, a recorrente, é como se fosse uma transação normal. Eu vou capturar essa venda. Mas e quem tem que a obrigação de informar que o cartão foi negado, ou qualquer motivo, é o ERP. Um exemplo bem claro disso é a Netflix, por exemplo. Se você mudar teu cartão e não passar, eles vão se comunicar com você, Guto, teu cartão não passou, tu providencia. É a empresa que faz a gestão, o ERP, no caso, que vai ter que tomar essa providência e gerar informação. Eu só vou checar depois que passou. E aí, depois que passou, é normal, vai cair no adquirente, eu capturo da mesma forma e faço o trato toda a retaguarda. Então, ali, o meu cliente ele tem uma cobrança de recorrência dentro da Yugo e não houve cobrança. Eu tenho que conciliar a Yugo com a minha RP para identificar que não houve aquela cobrança, que entrou com o cartão, faça a cobrança. A Yugo vai te avisar isso, vai falar, o cartão do Eduardo aqui esse mês não passou, fale com ele. A Yugo não avisa não, a Yugo é terrível. Eu cobro dos clientes, o cliente chega para mim e fala assim, Guto, eu tenho a Yugo aqui, eu acho que eu cobro R$2.000 a mais na mensalidade só para mim poder fazer Yugo. Ou seja, é uma falha. Como que você vai saber que o cartão, eu tenho 30 clientes, como que o cartão do Eduardo não, como que eu vou saber que foi o do Eduardo que não passou? Não tem como saber. E vai ficar, se não houver esse alerta, então você tem que diariamente tirar um relatório e você vai ter dificuldade também na própria adquirente identificar um nome completo do teu cliente, não é LGPD, não pode te passar o nome do cliente, vai ter a bandeira, do 4 números do começo do cartão e os 4 finais, e fazer por associação. A trabalheira é grande. Então, o ideal é que o sistema do ERP te informe isso. E ele tem total condição de informar isso. Ele tem os dados do cartão, passou e foi negado, avisa na hora. É o que a Netflix faz, todos os operadores, todos os streaming fazem automaticamente, né? E na conciliação diária eu consigo pegar, então, se eu, por exemplo, eu não vou ter ali conciliação, conversa da RP com a Confericard, mas eu consigo extrair alguns relatórios e jogar para minha RP. Imagine que então o Hugo não mostra para você. Você sabe que hoje deveria ter lá R$1.000 de venda no cartão e capturei só 900.
quando vê o arquivo da adquirente. E já tem, opa, tem R$100 aqui, deixa eu ver onde que está esses R$100. Aí você faz o caminho contrário. Cielo, por que era para entrar, anuncia 1.000 e entrou 900 e venda? Eles se informam onde que houve o cancelamento, ou nem é cancelamento, houve a negativa, a autorização foi negada. E previsão por conta azul já tem? Estamos avaliando bastante, estamos agora, principalmente no grupo aqui no café, muita gente falando, né? Junto com o Airo aqui, estamos avaliando. Eu acho que bem em breve a gente vai começar a partir para a integração com conta azul. Está sendo bem procurado. É porque praticamente os que são mais falados nesses grupos são OMI, conta azul e Nibo, né? Uhum. Então você tem tá outros. O bom controle está sendo bem comentado no grupo ultimamente. A Joyce falou do bom controle, isso mesmo. O OMI nós estamos rodando bem legal com ele, está pronto, né? E o Conta Azul eu tenho ouvido falar bastante. Não sei, não entrei em qual que é o modo de integração, API, WebServer, qual que é a possibilidade, mas a gente vai fazer sim. Perfeito. Marco, por favor. Vou perguntar, ninguém pergunta, eu pergunto. Eduardo, não sei se você conhece, você tem muitos lá, o PP Bank, não sei se já ouviu falar. Ele é um cartão, ele mascara a informação para que o Ministério, as receitas, não veja o faturamento dele com Simples. Você já ouviu falar nele? Não, esse você não vende no cartão. Mas a história é essa. Eu tenho um cliente que fatura muito através desse cartão, chama PP Bank. Só que ele não dispõe de relatório nenhum. Nesse caso, não tem como, porque ele cobra caro. Eu sei que ele cobra mais de 10%, porque além da antecipação, ele mascara aquela informação de venda. Caramba, esse eu não conhecia. Pois é, depois anota lá, PP Bank. Então, nem faz sentido a pergunta. Eu queria saber como que faz para considerar. Perfeitamente. Lembra que no começo eu falei que nós somos 100% independentes? Uhum. O que eu vou fazer? Eu vou criar essa adquirente e colocar todas as bandeiras, a regra para cada bandeira. Aí, se você pensar bem a grosso modo, o que é o Confere Card? É uma calculadora gigante, né? Para cada bandeirinha tem uma regra. E eu vou ter a regra dessa bandeira. Aí você vai só digitar o total vendido e eu faço todo o trabalho. Então, se for EDI, se for integração com ERP, digitação, baixo arquivo do site, tudo é a mesma coisa. O que eu vou usar dessa informação? A bandeira, a quantidade de parcelas, data da venda e valor. Os cálculos eu faço. Então, qualquer meio de pagamento digital que tem uma regra definida, eu consigo fazer. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, uma venda lá do dia 17 de maio. Vendeu 5.535, ele recebeu 4.641. Caramba. R$693 que descontou dele. Falando de uma venda. Caramba. Ele era dividido em 12 vezes, ele antecipou as 12 e ocultou mascarou, sei lá qual é a palavra, lá para o cado simples. No caso, bastaria, então, saber qual que é a taxa que ele está cobrando. Isso, a taxa, nesse caso, a taxa por parcela. É muito comum ter para 2 parcelas, uma taxa, 3, 4, e vai crescendo, né? Você quer em 12 vezes. Maravilha, 12 vezes, 14%. Legal, bacana. Então, se você vender R$1.000, tira 14%, vai cair em D mais 1, vou te mostrar. Então, amanhã vai entrar R$860 na tua conta. Eu tive conversando com o meu contador, parece que ele vai para uma conta, não sei se a palavra é essa, mas parece que é para uma conta, tipo uma conta virtual. Conta transitória, talvez. Ele depois leva, aí ele entrega para o cliente o dinheiro. Aí é conta transitória, né? Transitória, isso. Eu tenho dificuldade aí no recebimento do FX, que não vai bater. Mas eu vou ele informar, não entrega o X, não, ele entrega papel. Mas aí eu faço perfeitamente. Isso é moleza de fazer, feijão com arroz. A sorte que ele faz é 1 por dia, então são 30 lançamentos por mês. Não, é facílimo. Entrego, mesma coisa, se você pegar a bandeira do Cielo Visa ou essa, mesma coisa. Tá ótimo. Bem tranquilo. Perfeito. Eu estava com uma pergunta aqui na ponta da língua para o Eduardo e acabei me perdendo aqui com... Entrei na frente. Não foi nem por conta de você, não. Relaxa. Mas a pergunta era muito boa e eu estou aqui agoniado porque eu não consigo lembrar mais. Dá uma raiva, né, quando a gente esquece a pergunta, né? Nossa, eu vou dormir, antes de dormir vou lembrar, o café já acabou. Terrível. Mas, lembrei, pronto. Eduardo, seguinte, estou no BPO financeiro, meu nome é Tufik, eu quero pegar agora só comércio, eu vou sair na frente dos meus amigos BPOs que querem serviços.
eu consigo dar Confere Card, além da conciliação de cartão, alguém aí dentro que me ajude a entender a implantação, alguma pessoa que possa estar me conduzindo nesses primeiros passos, porque eu não entendo nada de cartão, não entendo nada de conciliadora. A Confere Card consegue me auxiliar isso na implantação? Não, nós não conseguimos fazer, digamos assim, pegar tão na mão desse jeito. A gente conduz o máximo possível, né? Só não consigo prometer que vai fazer todo esse trabalho junto, até porque o nosso ticket médio é muito baixo, não teria condições de manter o meu negócio se eu fosse tão detalhista assim. A gente sempre procura auxiliar, orientar, na medida do possível, a gente vai ficando junto, mas eu não consigo ser tão cuidadoso como eu gostaria de ser. E aí, claro, é a matemática, né? Com o meu ticket médio não comporta isso. Aí entra a minha segunda pergunta. Eduardo, a Confere Card poderia ministrar 2 ou 3 aulas para quem está começando agora e não entende nada de cartão, junto com Café com BPO, para que eu possa começar mais tranquilo? Claro, porque eu tendo aulas aí da Confere Card, junto com café, eu posso ficar mais tranquilo de empreitar as coisas, porque quando eu chegar na Confere Card, eu já vou estar por dentro de mais ou menos como funciona e como abordar meus clientes. Perfeito, sem problema nenhum. Estou totalmente passo a passo, checklist de como fazer, tanto para a gente orientar o cliente, como a gente saber qual seria a nossa rotina, vamos dizer assim. Uhum. Perfeito, estamos juntos. Se o Café com BPO fosse uma associação, eu ia votar no Guto para presidente, né? 2 votos. Falar nisso, pessoal, tem notícias boas para vocês, tá? A gente já iniciou os projetos para a nossa plataforma do café. Eu vou estar convidando pessoas chaves, inclusive 3 delas estão aqui na sala hoje, 3 a 4 pessoas estão aqui na sala hoje para poder validar essas ferramentas iniciais para depois apresentar para o resto do grupo. Então, o Airo é uma pessoa extremamente super convidada para poder, como é que se diz, dar os palpites dele lá dentro. Eu ainda não tenho um CTO. Brincadeira, viu, Eduardo? É fera. Brincadeira, mas se você quiser... Mas surgiu por causa de você, viu, Marco? Essa ideia assim de, não, a gente precisa encontrar um local, porque as perguntas sempre são as mesmas lá dentro. Eu não consigo acompanhar o grupo, porque assim, Eduardo... 2.800 perguntas por dia. É uma qualidade fora do comum a troca de conversa ali dentro daquele grupo. Eu participo de muitos de BPO financeiro, acho que uns 10. Eu não consigo ver em outros grupos esse ritmo e essa qualidade de conversa. Então a gente viu a necessidade de criar uma plataforma. O que eu posso dizer para o Tufik, então, até que está iniciando, né? Primeiro, ele nunca vai estar 100% pronto, né? Vai ter dificuldade, sempre tem. Eu acho que conheço muito de cartão, vira e mexe. Eu acabei de saber um cartão PP Bank que eu nunca tinha ouvido falar. Vai ter dificuldade, não vai estar pronto. Comece. E começa por aonde? Pega algum estabelecimento que você tenha condições de falar, isso eu não sei, mas eu vou me informar e vou resolver para você. Você possa gaguejar na hora, possa, enfim, dizer, não sei, mas eu vou descobrir para você. Esse é um modo de crescimento que você vai aprendendo na pancada mesmo, no dia a dia. Eu acho que é a melhor escola, Tufik. Esse é um caminho bacana de você começar. Boa. Maravilha. Dana, você quer falar? Pode ficar à vontade. A plataforma é muito simples de ser usada. Vocês viram as telas, então dá para começar, como o Eduardo falou, dá para começar a usar, gente, sem esse medo de ter que estar fazendo aulas. Não fiquem com medo assim. Vocês já têm a base do BPO, vocês já usam ali as telas, vocês já fazem lá as conciliações. Então, é só vocês explorarem ali as telas da Confere Card, vai dar bom. Também, assim, não dá para o Eduardo ficar dando tanta aula. Contudo, né, se vocês querem aula, tem uma aula agora, tem um curso agora de auditoria de recebíveis dentro da BPO Academy. Quem tem a BPO Academy ele está disponível. Já pode usar. Quem já é assinante já pode usar. E você viu, Dana, qual que é a ferramenta que eles usam no BPO Academy? Confere Card. Você acredita, eu não entrei lá ainda, não tive, porque foi na semana que eu peguei doente. Você que deu aula lá, Eduardo? Vai ter algumas aulas que eu vou participar, né? Então, está sendo feito esse projeto ainda sem data definida, mas vai ter alguma coisa que eu vou participar sim. Mas toda a apresentação feita de auditoria de recebíveis, a ferramenta que o Eliandro utiliza,
Já dando um spoiler aí da aula, é a Confere Card. A opinião dele lá, né? Nossa, ele é fã número 1 da Confere Card também. Pois é, mas viu, Dana, eu olhei, eu recebi eu não sou da BPO Academy, 500 pau, 497. Não, aqui a gente está querendo uma introdução básica, Dana. Tipo assim, uma ajuda do Eduardo, uma introdução para quem é leigo. Totalmente disponível. Sim, pois é. No preço de um café, viu? No preço de um cafezinho. Eu sei, eu tô falando assim, mas quem já tem lá, a Academy já está lá disponível, né? Não, eu não tenho. Aí eu fui. Sim. Eu queria adquirir o curso, mas 500 pau. Não que não valha. Não está mais aquela assinatura, não? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, um pouquinho, pessoal. Estou vendo que tem algumas pessoas saindo, Guto. O que você acha de fazer o sorteio, então, que eu falei que ia ser no final? Bora. Deixa pouca gente, deixa sair. Não, mas o que eu fiz? Em 1 hora de café, Eduardo, você conseguiu segurar aí 25 pessoas sem ninguém sair. Opa. Bateu 1 hora, talvez a galera começou a sair. O que eu achei? Não, vou manter o nome desse pessoal que ficou 1 hora conosco, né? Que acho que é justo, porque o pessoal se programa para poder participar de uma live da tarde, tem família. Aí eu falei assim, deu 1 hora, vou segurar essa galera aqui, anotei o nome de todo mundo, e a gente pode já fazer o sorteio. Vamos lá, você quer que conduza aí, Guto? Então, primeiro sorteio... Eu vou deixar sortear, posso colocar os 2 nomes de uma vez só, deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Primeiro, então, o sorteio é um setup, né? Eu não sei como é que isso aqui funciona. Eu pedi para sortear 2 nomes, tá vendo? 2 nomes da lista. Então, o primeiro que aparecer, vou ter o nome de todo mundo aqui dentro, que ficou 1 hora dentro conosco, e pedir para 2 pessoas e mostrar os resultados em ordem alfabética. Então, o primeiro prêmio é um setup. Guto, Oi. eu só tiro o meu, né? Dali. Por quê? Porque meu nome tá ali, né? Você não quer participar do sorteio, não? Não nega, eu tô participando do sorteio. Guto, pode tirar o meu também, cara. Eu tô aqui só como participante de vocês aí. Já tá ajudando a gente. Saindo da lista. Tem que deixar só o pessoal, né? Eu tô aqui só como ouvinte. A Isadora também pode tirar, que é do meu time. Quem? A Isadora Braga também é meu time, pode escrever, Guto. A Isadora, depois a gente... tem um detalhe, pessoal. Vou ter que refazer isso aqui, Só vai poder participar quem abrir a câmera e depois tirar uma foto e publicar. Então, não tem... Brincadeira. Eu vou sortear aqui. Então, aí, primeiro nome é um setup grátis, tá? E o segundo nome vai ser a primeira mensalidade grátis. É só me chamar no privado, a hora que a gente dá o... Então, vou sortear o primeiro nome. Sorteando agora. Tá carregando. Juliane Coiado, ela tá conosco aqui? Ela tá aqui? Juliane Coiado. Tá aqui. A Juliane tá aqui, eu tô vendo ela aqui. Perfeito. Então, Juliane, legal. Procura um setup para quem você quiser, tá totalmente gratuito para você. Salvar esse resultado. Parabéns, Juliane. Aqui terá o sorteio, vamos lá. E aqui a gente vai sortear de novo, só que eu vou tirar. Agora o Tufik. O Tufik? Eu posso deixar só o nome do Tufik, se caso for. Vamos lá, sorteando. Uma primeira mensalidade. A Josiane Borges. A Josi está aqui? Josiane. A Josi é a Josi que eu estou pensando que é a Josi? Eita. Aqui é a Josiane Borges. Parabéns, Josiane. É uma cafezeira de primeiro. Então pronto, temos os dois sorteados aí. Né? Já falamos, acho que por telefone. Então, uma primeira mensalidade para você, a hora que você quiser, tá disponível aqui conosco. Ok, gente, procura sim. E olha que, Josi, é porque eu não decorei seu sobrenome. Mas você é expert nosso aqui dos restaurantes, não é? Isso aí. Pronto, a Josi. Eu não decorei o nome, só decorei o rosto. E ela tá escondida. Para ela vai servir muito, Eduardo. Ela é especialista em restaurante. A minha internet não tá muito legal hoje, não tá abrindo a câmera. Fique tranquilo. É só porque eu estava tentando associar.
Mas ela trabalha com restaurantes, então, pô, para ela vai ser show de bola isso. Vai ajudar bastante. Tá, eu vou deixar Sim, o a telefone minha dela. cliente vai. Eu vou deixar o WhatsApp da Confericard aqui, pode me procurar, ou com a Dana também, qualquer um dos dois, a gente já direciona aqui a hora que vocês quiserem, tanto Juliani e a Josiane. Meu telefone aqui. Só passar, a gente já tá valendo o prêmio. Eduardo, eu mandei lá Tá no bem. seu WhatsApp o PPB, lá o nome lá, tá? Ah, legal, bacana. O meu telefone e o do Eduardo em si. Maravilha. Vocês precisando também entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O Guto E também Eduardo, tem é os sério, contatos. viu? A galerinha aqui, tipo o Marco, um pessoal que fica rondando no LinkedIn, Facebook, Instagram, que muitas das vezes não fazem parte ali da BPO Academy, ou que ainda não conhecem esses outros movimentos, mas que estão inseridos aí no meio do BPO financeiro. Ô, Guto, o que é a plataforma? A plataforma do café Sim. seria uma cafeteria onde você pudesse degustar boas conversas, informações que estão repetidas no grupo, você poder ter, por exemplo, assim, depoimentos e vídeos de pessoas classificando algumas ferramentas ou falando questão, isso aqui serve para mim para isso, para aquilo. Nada do que, tudo que a gente conversa aqui nos nossos bate-papos, né, essa troca de experiências de uma forma mais sistemática ali para que você possa estar conferindo algumas informações. Então, por exemplo, estou começando agora no BPO, entrei no café, eu queria conhecer uma ferramenta de conciliadora de cartão. Aí ele vai se deparar com os vídeos do Eduardo, vai se deparar com aquela ferramenta, vai se deparar com colocações, esse próprio bate-papo que a gente está tendo aqui, ou seja, ela vai conseguir de uma maneira única não pesquisar por si só qual que seria o melhor, mas ela poderia encontrar essa rede aqui, esse ecossistema, onde ela vai ver a opinião de vários outros BPOs, várias outras pegadas de empresa, vários tipos de ferramenta, entendeu? Seria basicamente isso. Sim. Uma cafeteria com vários cafés. Mas é isso. A gente ainda está estruturando, está bem no começo. Tem muito mais ideias aí que eu não posso estar compartilhando agora. Mas... Da minha parte, Guto, que puder contribuir, só me avisar, vamos lá. Não, com certeza. Eu confesso para você que, como eu nunca peguei conciliação de cartão, eu adoraria ter uma introdução desse mundo, para se caso aparecesse para mim ou para algum parceiro que precise, poder indicar, entra lá no café, pega ali um videozinho, uma explicação do Eduardo, ele vai estar dando uma introdução, cara fera, isso é legal. Bacana, nessa rede aqui a gente acaba ajudando muito. Eduardo, eu acho que seria bastante útil, tem muita gente aqui no grupo que usa o Conta Azul, e a não ser que eu esteja muito equivocado, mas a conciliação do Conta Azul beira ao ridículo. Eu vou te citar um exemplo. Eu tenho um cliente que tem conta no Stone, ele movimenta o banco e recebe pela máquina. E eu pedi para conciliar a conciliação automática do Stone. A máquina do Stone, né, o cartãozinho lá, ele manda a NSU, ele manda o valor bruto, o valor líquido, e o Conta Azul não consegue fazer isso virar despesa, a diferença do bruto e do líquido virar juro. Ele não consegue fazer isso. Eu falei, aí eu estava tentando explicar para mim, eu falei, mas como? Se você tem as informações, a informação já está lá, é só pegar, sei lá, numa tela, num lugar lá, e jogar no outro. Sabe o que acontece? Então, criar aquilo como ele não consegue. Aí eu tive... de forma manual, né? Manual dá, mas... Não, gente, ok, manual não precisa. Mas então não precisa ter uma conciliação automática, é só uma informação. Para que serve essa informação dentro do sistema se eu não posso... Sabe o que acontece? O Conta Azul, até o próprio UMIA também é bem falho nisso, né? Eles são uma empresa de ERP que também oferecem, tem um atrativozinho que é dizer que faz a conciliação, mas o negócio deles é ERP, né? Tá, Eduardo, eu concordo com você em parte. Faz, qual é o grande cliente do Conta Azul? Contador e BPO. Qual que é a maior dor do BPO hoje? Conciliação. E do contador também, né? Então, ele tem que ser o bicho da goiaba nesse assunto. É que aí começa... O mercado de conciliação muda muito de regras, de formas, de arquivos. E o ERP, ele tem que ser homologado em
Todos os estados têm que passar por uma homologação em Receita Estadual. Então, imagine cada alteração se passar por uma série de homologações, acaba ficando inviável. Então, eles deixam uma conciliação basicona, não funciona. Né? Isso que eu faria de cartão pré-pago, de cartão internacional, de antecipação, não bate nada com nada. Mas para esse básico do básico do básico, até faz. Mas não é preciso, não. Isso realmente é uma falha dos ERPs grandes. Aí entra nós, né? A gente faz isso em paralelo ou de forma integrada, como é com o MIE, né? Então a gente faz isso muito bem. Né? Então, mas realmente os ERPs deixam muito a desejar e eu não vejo isso uma mudança num curto espaço de tempo, não. Acho que a tendência é continuar mesmo. É isso aí. E o pior, Marco, o que acontece? Na atualização do Conta Azul, eles já entraram com informações de recebimento onde cabe todos esses dados. Assim, na conciliação você consegue importar muitos valores se você bater com planilha. Você pega a planilha, faz um depara e joga para o Conta Azul, ele faz. Só que assim, é uma trabalheira desnecessária, né? Uma planilha, tudo é trabalhoso. O ruim é porque as informações já estão lá, já está crescendo, né? Já está funcionando algumas coisas, mas a conciliação está lá para trás mesmo. Olha, eu conheço o Conta Azul desde 2014 e ele veio melhorar ano passado quando teve essa atualização. E nunca foi excelente. 2014, nossa, a gente teve que mandar confeccionar, como é que fala, né? Mandar produzir um RP padrão para a empresa, porque naquela época era caríssimo o RP, né? Então, o mais barato que a gente achou na época foi R$25 mil. E o Conta Azul não atendia de jeito nenhum. Agora, ano passado, foi que deu essa melhorada e que está nesse padrãozinho, né, de agora. Mas, assim, mesmo assim, eu nunca confiei na conciliação automática deles, porque sempre tem um negócio ali que dá errado. Se o valor for muito parecido, ele dá uma associada ali que não tem nada a ver com nada, aí você tem que tirar a associação que ele fez e fazer a associação correta e aí sim conciliar. Porque se deixar no automático, ele pega um lançamento que não tem nada a ver e concilia. Aí você vai ter o retrabalho de desmanchar a conciliação e conciliar novamente. Aí eu nunca deixava automático, sempre deixava normal, sem conciliação automática. Mas ele melhorou, ó, muito. Mas está dando muito bug. Muito bug. Muito bug. No começo, nossa, acho que o que está deixando o Conta Azul ruim hoje foi eles terem mudado a forma de suporte. No começo do ano passado, quando eles fizeram a mudança, né? Foi uma sequência de bug, né? Os cartões de crédito estava conciliado, começou a desmanchar a conciliação. Nossa, foi praga nossa, Dana. Foi. Possivelmente. E continue assim, né? Para nós é ótimo. Não, mas isso Um dos grandes problemas aí desses RPs é que eles trabalham com o cartão como se uma bandeira fosse uma conta bancária. E isso, bem dizer, assim, praticamente impossibilita a conciliação correta, porque uma bandeira pode vir de várias adquirentes diferentes. Então, aí teria que criar uma conta bancária para o Visa na Cielo, uma outra conta para o Visa na rede, e aí 200 e poucas bandeiras para 40 e poucas adquirentes. Imagina o trabalho, ou seja, os ERPs não estão preparados para isso ainda. Ainda bem, né? Redicar Visa, Redicar Master, Redicar Cielo Visa, Cielo Master. O próprio MIE não tem isso que o Airo falou, né? Imagina um cliente que tem a Cielo e tem a rede, ambas recebem Visa. O OMIE traz o Visa como Visa, isso aqui é uma regra para a Cielo e outra regra para a rede. E eles não identificam, ou seja, não consegue fazer. Mas eu conheço bem mais o Conta Azul do que o OMIE, bem mais. O OMIE está bem na frente. O módulo financeiro deles é muito bom. Só que, principalmente para comércio. Mas no que entra em cartões, eles estão engatinhando. Né? Estamos começando os primeiros passos agora conosco aqui.
Estaremos em breve dentro da Omistore, né? Mas nós temos feito um trabalho bem bacana aqui, a várias mãos com o OMIE para colocar isso para rodar. Mas eles estão engatinhando ainda nisso. Agora, uma coisa que o Marcos falou, e que o Confericard permite, assim, com muita facilidade, é com relação, por exemplo, àqueles clientes que têm bem poucas transações por mês. O que acontece? Nesse tipo de cliente, é muito mais fácil utilizar a tela de digitação, por exemplo, do Confericard, porque você vai digitar o consolidado apenas ali, que sai das maquinetas. Então, uma coisa, questão de 2 minutos no dia, você lança tudo, né, manualmente. Então, um cliente desse tipo, o Confericard permite, porque a gente justamente não está amarrado, apesar de receber os arquivos, a gente não está amarrado aos arquivos. O que acontece? Os arquivos, normalmente, eles informam qual é a data de crédito prevista pela adquirente, qual é o valor líquido previsto. Então, o que a maioria das conciliadoras, não vou dizer todas, né, para não, a gente não pode generalizar, mas a maioria faz todo o trabalho com base naquilo que a adquirente está dizendo nos arquivos. Está dizendo que vai receber dia tal, o valor tal. Então, a adquirente, a conciliadora, em teoria, acredita naquilo, porque é fácil você implementar isso, né? Você pega a informação que já vem no arquivo. Agora, a partir do momento que a gente faz o que está sendo feito no Confericard, né, que é realmente fazer todos os cálculos, a gente não está acreditando, a gente nem quer saber o que a adquirente está falando. A gente quer saber quando foi que aconteceu a venda, em que bandeira que foi, qual foi o valor da venda. O resto, e o que está em contrato. E que caiu no banco daí, né? A gente vai ver o que caiu no banco. Então, assim, é de ponta a ponta. Né? Então, em uma empresa, por exemplo, com poucos lançamentos, o ideal é fazer a digitação, é mais rápido. Uhum. Sem contar que você joga fora todos os elos, os nós em que poderia ter algum problema. Uhum. Você vai bater de ponta a ponta. Era para cair tanto e caiu tanto. Né? Então, e isso realmente é onde, porque o Confericard tem quantos anos, né? Então, a gente veio muito antes do mercado descobrir que tinha esse problema, porque o Eduardo... Com os precursores. Teve na pele, né? Então, por isso que acaba que tem esse grande diferencial, né? De poder fazer de ponta a ponta de verdade, né? Maravilha. Muito obrigado, Aero, pela sua participação. Estava ansioso aqui para escutar a sua voz. Agora é aquele detalhe, né? A gente só vai te imaginar como você seria. Pois é, eu tô sem a câmera aqui. Putz. Não, tô de sacanagem. Na próxima vai estar ligado. Não, a gente imagina assim uma pessoa com cabelo azul, né? Até metade aqui, uma coisa bem brincadeira. Sabe aquele cara, o George Clooney? Sei. Não parece nada com ele. Não parece nada. É bem longe. Ô, Guto, eu subi, nós subimos, na verdade, lá no Instagram, eu até mandei o link, depois, se você quiser, você dá uma olhada lá, eu acredito que também vai ajudar o pessoal do BPO. No Instagram? Depois você dá uma olhada lá. Qual Instagram? Eu coloquei lá no grupo do café. Tá. Eu acredito que é uma ferramenta também que pode ajudar. Não para as pessoas usarem, não é para as pessoas usarem, mas é para elas poderem ter um treinamento e elas passarem a adquirir uma experiência de gestão. E isso vai dar um suporte na área e ajudar no crescimento, tanto delas quanto dos clientes. Ana, o link está onde que você falou? Não recebemos aqui, não. No café. Não. No grupo? Tem mensagem lá no grupo agora. No grupo do café, vocês não receberam, não? Não, tá lá sim. Tá sim. Tá lá sim. É de um treinamento, né? Isso. Tá lá sim. Tá. Eu pensei que era agora. Então eu vou até pagar o que eu botei. Achei que achei que era o que você estava falando agora. Não, foi aquele. Eu coloquei lá. Aí depois vocês dão uma olhada lá, que assim, até eu coloquei o primeiro lá, tem mais de 2 que a gente vai subir amanhã, mas é legal, sabe? É bem legal. Bacana. Mudou o nome da empresa, Dana? Não mudou, não. Desafio Business? Não, é só um tipo de treinamento que é diferente. Tá legal. Eu pensei que era o nome da empresa. Perfeito.
Meu caro Eduardo, olha, muitíssimo obrigado, cara. Eu não sei se alguém mais quer perguntar alguma coisa. Marco, você é o cara das perguntas. Estou tranquilo. Tá tranquilo? Estou tranquilo. Foi respondido tudo. Se não foi respondido tudo, a gente pega no pé do Eduardo durante os dias aí na semana. Tá? Vamos lá. Quero agradecer a presença de todos. Estou à disposição sempre. Que puder contribuir, conte comigo. Não, com certeza. E a gente também, viu? A nossa intenção aqui é pegar no seu pé igual a gente pega das RPs. Olha, arruma aí. A gente vai pegar no pé do Airo ainda. Falar, Airo, ó, isso aqui tá feio, cara. Arruma isso aqui, ajeita aquilo ali. Eu quero entregar um relatório pro meu cliente white label. Por favor, deixa eu botar minha logo. A gente vai pegar muito no pé de vocês ainda, com certeza. Vamos lá. A ideia é essa. Mas agradecer a presença de todos, né? Se vocês precisarem, gente, pode me chamar também, que eu sempre estou auxiliando o Eduardo, o pessoal da Confericar, tudo. Vocês podem chamar também, que a gente se ajuda. Tá bom. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite. Bacana. Guto, obrigado pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Vocês aí. Vamos lá, estamos sempre junto com vocês aí. Perfeito. Amanhã de manhã sobe a gravação pro YouTube. Toda vez que rolar assunto ali no grupo, conciliação de cartão, peraí, tem um bate-papo aqui show de bola, segue o contato aqui do Eduardo e vamos conversando. Vamos lá. Falou, pessoal, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, tchau. Boa noite.